Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal. Hoje eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós temos vícios e defeitos, os quais temos que erradicar do nosso coração como bons jardineiros, para que possamos chegar à tão sonhada felicidade, que ainda não vai ser nesta encarnação, não. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas vamos de degrau em degrau, deixando de ser espíritos imperfeitos para sermos bons espíritos. E então, conquistar um pouco mais de felicidade. E a nossa reflexão de hoje é da carta de Paulo aos Hebreus, onde ele diz o seguinte: se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filhos há quem o pai não corrija. Vou repetir. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, pois que filhos há quem o pai não corrija. Pois é. Aqui Paulo nos fala a respeito das correções que, em princípio, Deus daria a nós como seus filhos. E coloca que bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem murmurar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. O que é uma correção de Deus? Não é nada mais, nada menos do que o nosso reajuste às leis divinas, às leis que regem o universo, tanto material como espiritual. Principalmente ao universo espiritual. Porque é de lá que nós viemos, para lá que nós voltamos, e nesse meio tempo nós estamos encarnados aqui no planeta. E como nós temos livre-arbítrio, todos nós temos condições de escolher o que fazer. Escolhas positivas têm como consequência um crédito para nós. Escolhas negativas têm como consequência um débito, ou seja, transgredimos uma lei divina, por exemplo, a lei de amor, a partir do momento que nós odiamos alguém. A lei do trabalho, a partir do momento em que nós exploramos alguém para trabalhar conosco. A lei de destruição, quando nós destruímos abusivamente. Um exemplo, tem gente que gosta de caçar, vai à caça simplesmente por prazer, não por necessidade de alimentação. Então, quando nós fazemos isso, é claro que nós estamos desrespeitando uma lei divina e precisamos nos reenquadrar nesta lei. Na Terra, hoje em dia, aqueles que cometem crimes, atos mais leves, muitas vezes o pagamento é através de um serviço à comunidade, não é assim? Crimes mais pesados, vai para a cadeia. Então, o mesmo acontece conosco. Transgredimos uma lei divina, a espiritualidade amiga prepara para nós, numa próxima encarnação, ou até na encarnação atual, uma maneira de nós nos ressarcirmos. Então, esta é a correção de Deus. E muitas vezes Deus é generoso. Nos cobra um pouco nesta encarnação, um pouco na seguinte. Mas o que acontece? Quando vem a dor, quando vem a dificuldade, nós nos revoltamos, não é assim? E quando mergulhamos na revolta, na rebeldia,
nós estamos perdendo preciosa oportunidade de quitarmos perante a lei divina. Então, muita gente, em face a esse fenômeno regenerativo, que é a quitação dos débitos para com a lei divina, apela para uma fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, às vezes, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral do próprio destino. Quem assim procede, é claro que não deve ser tratado como filho porque isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre seu próprio coração e as bênçãos de Deus. Lembram da parábola do filho pródigo? Nós somos o filho pródigo. O filho pediu toda a sua herança e foi aproveitar a vida. Gastou tudo que tinha, ficou pobre, comia comida de porcos, vivia com os porcos, se arrepende e volta para casa. Com certeza, o primeiro pensamento de voltar para casa deve ter sido: não, mas meu pai não vai me aceitar de volta. Eu briguei, eu exigi tudo que eu tinha de direito, o pai me deu, ele não me deve nada. Nós somos assim. Mas Deus, que é um pai amoroso, quando percebe no coração do filho o arrependimento, é claro que ele sempre vai nos abrir oportunidade de nos reajustarmos, ou seja, do retorno ao seu regaço. Só que essas paredes entre nós e as bênçãos divinas somos nós que temos que tirar do nosso coração. Nós nos isolamos? Vamos utilizar um verbo atual. Temos que nos reconectar com Deus. Como fazemos isso? Primeiro, pedindo a sua ajuda e aguardando a oportunidade de ressarcir os débitos. Então, quando nós conseguimos vencer essa tempestade íntima, nós valorizamos novamente, ou revalorizamos, as oportunidades de aprender, de servir e construir. Então, quando as experiências amargas surgirem no nosso caminho, vamos compreendê-las como sendo nós mesmos o causador, mas temos que aprender a lição para não precisar repeti-la como um aluno. O aluno que aprende a lição, ele passa de ano, não é assim? O aluno que não aprende a lição tem que reiniciar tudo novamente. Mas Deus é tão bom que sempre nos oferece oportunidade de retificação dos nossos caminhos. E olha, quando a correção de Deus nos alcançar, vamos aceitá-la humildemente, porque o causador da dor, da dificuldade, não é Deus, não. Deus está nos dando uma oportunidade de aprender com ela, porque fomos nós que erramos. Porque o livre-arbítrio é um atributo do nosso espírito quando chega no reino nominal. Pense nisso antes de agir. Um bom domingo, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.